Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, meu coração se alegra, não só quando a gente inicia a série de mensagem, mas quando também a gente vai chegando e percebendo que estamos vencendo, amém? Então hoje é o antepenúltimo sermão dessa série. Nós vamos ter somente mais 2 domingos. Encerraremos a série Peregrinos, que está nos acompanhando desde novembro, amém? Tempo de crescimento e hoje não vai ser diferente. Irmãos, e orando ao Senhor antes do culto, ele disse: Senhor, para onde o Senhor quer nos direcionar depois? E eu fui lendo e orando assim, o Senhor está me direcionando para um livro que, se o Senhor confirmar, vai ser um tempo maravilhoso no Antigo Testamento e nós vamos ficar um ano aí nele aí. Amém, irmão? Um ano, irmão, no mínimo. Mas assim, pensa no crescimento, pensa no assim, benção demais. Pensa se o Senhor confirma, mas o Senhor vai nos levar, amém? Irmãos, o tema do sermão hoje é participantes do sofrer. Aleluia! Quem quer participar disso em nome de Jesus? Amém? Hoje o tema então é participantes do sofrer. A música Temporais de João Manô tem uma parte da canção interessante que ele diz o seguinte: e a dor coopera para o meu bem, e eu sei que tu controlas o mar, governas sobre os trovões, tem poder para me moldar e me fazer querer mais. Ele vai dizendo sobre não só essa canção, mas diante de todo o EP, sobre essa questão da dor que o Filho de Deus se encontra caminhando com o Senhor, mas que mesmo assim nós sabemos que Deus não perde o controle sobre nada, Ele continua tendo controle sobre todas as coisas, e a gente chega no momento louco da vida de dizer que a dor e o sofrimento ainda também coopera para o nosso bem, e que o Senhor utiliza esses momentos para nos moldar e nos fazer querer ainda mais, porque sabemos que os tempos difíceis nos tornam ainda mais parecidos com Cristo, nos faz amadurecer aquilo que na alegria nós não alcançamos. Pedro retoma a verdade sobre o sofrer na vida do cristão mais uma vez. Pela última vez, Pedro, agora encerrando a sua carta, ele agora tecendo as últimas palavras, ele mais uma vez volta a dizer sobre o sofrimento na vida cristã e nos mostra que o sofrer para o cristão é trilhar o caminho de participar da alegria eterna com o Senhor. Ele nos mostra que há um momento, um lugar complicado de entendimento para nós filhos de Deus, que mesmo em meio ao sofrer encontramos uma alegria eterna, porque ali somos moldados e transformados à imagem do Cristo e do Deus, o servo sofredor, mas que também é o vencedor sobre todas as coisas. E no capítulo então, no capítulo 4 de 1 Pedro, a partir do verso 12, nós lemos o seguinte. Me acompanhe, por favor. Pedro capítulo 4, verso 12 ao verso 14. Eu te peço, continue com a sua Bíblia aberta, por favor. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas pelo contrário, alegrem-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. E se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro agora se coloca mais uma vez como um pastor,
um próximo dos seus ouvintes, não como um professor distante, e os chamas de amado. Amados, dizendo para eles e reforçando que a verdade que ele iria trazer e a realidade que eles experimentavam na sua vida não tirava o fato de serem amados por Cristo. Porque não só naquele tempo, mas nos tempos de hoje ainda surge uma ideia que o cristão não pode passar por sofrimento e tribulação, porque todo aquele que passa está em pecado, está amaldiçoado, tem Deus pesando a mão. E quando nós acreditamos nessa mentira, mas mesmo assim às vezes pode ser uma verdade, às vezes você pode estar sofrendo como resultado do pecado, assim como Pedro vai dizer, mas quando nós acreditamos nessa mentira, quando a tribulação da vida ou as provações chegam a nós, podemos duvidar do amor de Deus. Será que Deus de fato me ama? Porque é justo comigo? Porque logo na minha família? Porque com o meu filho? Porque com os meus pais? Porque o meu emprego? E podemos nos perder e achar que não somos mais amados de Deus. Mas Pedro primeiro traz uma verdade sobre eles: vocês ainda continuam sendo amados de Deus e amados por mim. E Pedro traz uma forma forte o alerta para ele: não fiquem surpresos, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, como se algo extraordinário estivesse acontecendo no meio. E temos que lembrar que Pedro está falando aos irmãos que sofrem perseguição, que estão longe da sua terra e seu lar. E Pedro traz um alerta para mim e para você, dizendo que a aprovação, esse fogo que surge em nosso meio, é algo comum da vida cristã. Amém? Ele diz: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, como se fosse algo extraordinário, como se fosse algo anormal. O que Pedro está dizendo é para a gente entender a verdade por trás. Isso é algo comum para vocês. Se acostumem e se preparem para esses momentos. Amamos o fogo, amém? Amém, irmão? Quero o fogo de Deus. A gente fala assim, irmão, quero fogo do Senhor. Vem me queimar, Jesus. A gente fala incendiar. Amém? Aí chega o fogo da provação, a gente fala: não, isso aqui é um fogo estranho que matou os outros lá atrás. Esse achei que descobriu o fogo estranho. É aqui a prova. É comum para os filhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor faz com que o fogo, que para nós é estranho, mas é comum, porque Deus faz com que a dor que a gente tenta às vezes fugir, não quer sentir, Ele usa para o nosso bem, para nos moldar a imagem do Deus que veio para sofrer por mim e por você. E Ele diz: não fiquem surpresos. Por que vocês ainda se surpreendem quando a perseguição, quando a prova chega até vocês? Por que vocês ficam surpresos quando vocês estão no deserto? Por quê? Por que vocês ainda se colocam em oração dizendo porque eu, Deus, ou não, eu não posso? Como se é algo fora do comum para vocês. Não. É a vida e a marca do peregrino de Deus. Sermos participantes do sofrer. E qual tipo de prova que Pedro tem em mente aqui? Quando a gente olha para o contexto, nas outras partes que a gente já leu sobre o sofrimento, Pedro ele traz todo tipo, ele abrange toda a vida do ser. E agora, Pedro não está em mente agora uma perda de emprego, um parente enfermo, uma perda de alguém, uma despedida, ou uma enfermidade chegando até em nós mesmos. Não é essa questão que Pedro está trazendo. É lógico que isso são situações que podem sim acontecer com o cristão, porque nós não estamos livres dessas tribulações da vida e não viver, amém, irmão? Alguém já passou mal aqui? Amém? Já passou mal, amém? Pneu já estourou para você ir para um lugar importante, uma reunião importante. Acontece, já perdemos emprego, já tivemos que
passar pela dor da despedida de alguém. Isso acontece na nossa vida. Mas o que nós não podemos deixar é que o diabo coloque uma mentira em nosso coração dizendo: você não é amado por Deus porque Ele permitiu que isso chegasse até você. Está vendo como é que Deus não é poderoso para cuidar de você? Está vendo como é que Deus não é capaz? Está vendo como que Deus não te ama? Só que em todo o tempo o Senhor nunca nos deixou enganado. Ele disse: fiquem preparados, fiquem prontos para isso, porque vai chegar até vocês, dificuldades chegarão até vocês. Mas o que Pedro tem em mente aqui no contexto é o fogo da perseguição. Cristo deixou claro para nós em vários momentos, e um dos mais marcantes deles a gente encontra em João 15, que o mundo incrédulo odeia Jesus e odiará os seus discípulos. A primeira coisa que precisamos entender é que esse fogo da perseguição nunca foi e nunca será algo estranho na vida daqueles que de fato vivem refletindo a glória de Jesus. E sabe o que eu acho estranho? Porque nós abraçamos esse falso evangelho de que Deus blinda a minha vida de todas as dificuldades e esquecemos de olhar para a história da igreja. Porque se você quer se apoiar nessas mentiras ditas, que o Filho de Deus verdadeiro não passa por sofrimento, nós temos que pegar a história da igreja e olhar para todos os grandes homens de Deus que transformaram sociedade e que sofreram muito por amar ao Senhor e dizer: esses caras estavam abandonados pelo Senhor. Eles não precisam ir longe. Quando você pega e pela forma mínima vai pesquisar como os discípulos de Deus, os discípulos de Cristo morreram, você vai falar assim: não, alguma coisa está errada. Foi na noite que Jesus foi pego, o pessoal foi fugir, Deus guardou isso aí para ele. Era gente cerrada ao meio. Irmãos, eu vi uma ilustração disso uma vez, irmão, que a gente fala assim, nós ficamos assim: é mesmo difícil, né? Eu vi uma ilustração disso uma vez, eu falei assim: gente, alguém morreu dessa forma. Por não negar Cristo e por amá-lo sobre todas as coisas. E aí sabe o que nós hoje fazemos? Ah, não, eu não posso sofrer. Não posso. Eu ouvi daquele pastor lá, mano. Que pastor que pregou lá, que falou que, irmão, a gente acha cada coisa, né, na internet, irmão. Vocês têm que tomar cuidado. E como vocês mantêm longe essas mentiras? Conhecendo a palavra, irmão. Porque a gente lê assim: ó, no mundo tereis aflições, sede bom ter bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Jesus dizendo: ó, eles vão odiar vocês. Se perseguiu a mim, vai perseguir vocês. Um pastor disse: não, mas não, nem doença vai chegar na sua casa. Você fala bem. Esse pastor está falando a verdade. É ele que fala. Aí quando chega, você não aponta para o charlatão. Sabe de quem que você revolta? Contra Deus. E o charlatão continua lá, irmão, ganhando seu like, te fazendo chorar na segunda-feira, para afagar o teu coração, porque você quer fugir da verdade da palavra, que Deus vai usar o seu sofrimento para o seu bem. É isso que a palavra diz para mim. Vai ter deleite, irmão, vai ter. Vai ter vitória, vai ter. Quem já experimentou vitória? Dá uma glória a Deus aí. Tem, irmão. Tem um momento de sorrir. Tem um momento de sorrir, de falar assim: rapaz, estou alguma coisa, estou errado, estou pecando, né? Minha vida está tranquila demais. Você fica até assim, né? Eu estou com algum problema aqui, porque minha vida está tranquila, está até errado. Tem esses momentos, irmão, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que todas as situações são usadas pelo Senhor para nos fazer crescer. Então o que Pedro está trazendo aqui agora e preparando esses irmãos e continuarmos a preparar, é que esse fogo e a perseguição por amar ao Senhor Jesus não é algo estranho. E se vemos isso, e se começamos a ver isso e achamos algo anormal, fora do comum para os filhos de Deus, existem duas possibilidades: ou não ouvimos a Deus, ou não lemos a palavra, ou lemos e não confiamos que acontecerá. Logo, eu não acredito na Escritura. Nós acreditamos na Escritura, amém? Amém, irmãos? Aí o Senhor diz através de mim, de você assim:
não estranhe o fogo que chegará para vocês no problema. E aí, se você continua achando que algo é normal, ou você não se depara, ou você não acredita. Porque, irmão, se eu acredito e me apego nessa verdade, eu me apego àquele que vai me fazer suportar esse momento. Porque eu sei que se Deus permitiu eu passar, vai ser o mesmo que vai me sustentar no meio da tormenta, amém? E o problema é o seguinte, que quando eu acredito nos mentirosos, dizendo que eu não posso sofrer as tribulações por ser filho de Deus, nos momentos que as tribulações chegarem, eu vou me afastar de Deus como sentido traído por Ele. E eu me desconecto do único capaz de me fazer suportar o sofrimento. E não entendo por que o sofrimento se prolonga. Irmãos, e nós no Brasil, no nosso país, a gente acha isso muito distante. Se você pesquisar um pouquinho sobre a igreja perseguida, sobre os irmãos que vivem cultuando ao Senhor em buracos, em cavernas, você vai começar a perceber que isso é verdade, mas é que não vai demorar para chegar para mim, em mim e você, irmão. Eu posso falar a verdade, sabe porque muita gente não quer crer que a perseguição chegará? Porque sabemos que não nos manteremos fiéis. Por isso que a gente morre de medo, irmão. Porque às vezes a gente grita, não pode fazer essa lei, porque se o meu pastor der uma doida e ele for crente de verdade, e ele não se dobrar essa lei, eu não vou visitar ele lá no presídio, nem a pau de gato morto. E eu vou, e a gente fica o quê? Não pode passar, não pode chegar, não pode vir na igreja, não pode mexer com a igreja, não pode fazer nada com a igreja, porque a gente sabe que se apertar, sabe por que nós sabemos? Porque nós abandonamos Jesus todos os dias por pequenas coisas. Um celular, uma conversa que não é devida, uma fofoquinha aqui, um comer demais ali. Amém, irmão? O descontrole diante da comida, porque o crente gosta de nós comemos mesmo. E eu sei, eu estou olhando assim, mas uai, quem que riscou esse pecado da Bíblia? Porque se o Espírito nos dá domínio próprio, eu tenho descontrole diante de algum alimento, logo eu não tenho o que, irmão? Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu estou falando com a gente nessa noite. Mesmo a gente não gostando, irmão, o Senhor ainda fala com a gente. Mas eu sei que é isso que transforma a nossa vida. Mas eu tenho que entender que como Deus não desperdiça nada na vida do Senhor, fala assim, Deus, fala comigo, Deus não desperdiça nada na minha vida. Então Ele vai usar os momentos felizes e os momentos difíceis para te aperfeiçoar. Deus não desperdiça nada na vida dos seus filhos, por isso Ele permite a perseguição, esse fogo ardente para nos colocar à prova. E a aprovação tem um destino. Olha o que o texto diz claro: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês como um destino destinado para provar vocês. A palavra é tão fiel, Deus é tão bondoso, que Ele já mostra assim, olha, vai chegar o sofrimento na vida de vocês, uma perseguição, mas tem um destino, é provar vocês. Eu já estou te mostrando o caminho, eu não estou te deixando no escuro, eu estou te mostrando o porquê que vai chegar até você. Então quando eu me deparo com essa verdade e me encontro diante desse fogo que veio para me provar, diante de uma verdade revelada, eu começo, Senhor, me faça aprovado diante dessa prova aqui. Me aprova, Senhor, nesse deserto, em nome de Jesus, que eu consiga aprender o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa luta, no meio dessa batalha, o que o Senhor quer de mim nesse momento. Me ajuda, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Sua voz, para que no meio dessa tempestade eu consiga pegar aquilo que o Senhor tem para mim, quer falar comigo, para que você seja aprovado na prova, amém, irmão?
Peça ao Senhor, e Ele não vai desperdiçar as lutas da sua vida, provar e aprovar a nossa fé em Deus, fortalecer os nossos músculos espirituais para podermos continuar a jornada de peregrinação. É isso que o Senhor quer comigo e com você. O Senhor nos prova para nos aprovar. O Senhor nos prova para nos fortalecer. Meu irmão, se você não entender isso e se fortalecer nessas verdades, quando a aprovação chegar para a igreja, quando a perseguição chegar, você não vai estar pronto, preparado, sabe? Porque você sempre andou fugindo. Irmãos, isso é assunto meu com as minhas meninas lá em casa. Porque eu quero que elas entendam, filho, olha, vai chegar um tempo que vai zombar você por você ser cristão, filho. Mas permaneça. Jesus é o mais importante da sua vida. Permaneça fiel. E vai apertar para nós, se você crê na palavra. Se você crê quando o Senhor vai trazer para nós Mateus 24, Mateus 25, vai chegar ao final e vai apertar, vai pressionar, e o Senhor vai dizer assim: eu vou usar isso para mostrar qual é a fé verdadeira. Você sabe por quê? Que as Olimpíadas estão chegando, tá, gente? Ou não tem ninguém nem sabendo desse trem. A Olimpíada vai chegar em Paris, legal. Eu sou atleta, sou acompanho. Não vai ter as Olimpíadas em Paris. Já recebeu quando a pessoa der a medalha de ouro? O que ela faz? Qual que é o costume do pessoal? O Guilherme sabe, Guilherme é outro atleta, olha um monte de atleta do Guilherme. Lembra do Guilherme? Obrigado. Guilherme agora está no desafio Lions and Family. Você sabe não. Você é advogado, fiel aí. O que o pessoal pega e faz? Eles mordem a medalha. Já reparou aí, gente? Vai pesquisar o porquê desse costume. Porque quando eles recebiam ouro, antigamente, muito tempos atrás, eles mordiam para ver se era de verdade. Então eles pressionavam o ouro para ver. Opa, isso aqui é verdadeiro. E o dentista fica: morde, quebra o dente, que eu estou aqui. O dentista faz isso mesmo, escova o dente não. Estou aqui, me dá final do trabalho. Então eles provavam para ver: isso aqui é real. Isso aqui é o verdadeiro. Uma vez a gente deu um ouro pro joalheiro, né? Aí o joalheiro pegou as peças e começou a lixar as peças. Então, você está indo embora, ouro, velho. Ele vai me pagar esse ouro que ele jogou fora aqui, ó. Ele vai pagar esse ouro aqui, ele está lixando as peças. Mas ele estava lixando as peças. Ele estava lixando para ver se era de verdade. Você entende? E o que ele estava fazendo? Ó, lixando, irmão. Passando ali, ó. E Deus vai fazer a mesma coisa. Você, aleluia, glória a Deus, quem recebe, diga amém. Então vai lixar você, irmão. Vai lixar eu também. Vai te botar no fogo. Vai deixar que a permissão, essa perseguição chegue a você para quê? Opa, esse é meu mesmo. Esse aqui é fiel mesmo. Eu não sei se pai e mãe já fez isso, se vocês já fizeram isso, de você dar uma ordem para o menino e ficar escondido assim, ó. Vamos ver se esse menino vai fazer, vai obedecer isso. Porque você fica de longe, né, olhando. Ele está te o quê? Provando, te bota assim, ó. Põe brigadeiro não, você vai pôr brigadeiro na mesa e fica olhando de longe. É Deus fazendo o quê? Te provando, irmão. Não cai nessa não. Vence. Mas o Senhor vai te apertar, vai te esticar, vai te enroscar, vai ser difícil. Mas o Senhor nunca nos enganou. Ele permanece junto conosco. A palavra do Senhor vai dizer para nós em Mateus 5, 11, 12: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal. Fala comigo assim: todo o mal contra vós, regozijai e exultai. Então não é coisa de Pedro, mano. Não é invenção de Pedro, não é invenção de Paulo dizendo para nós, ó, essa leve passageira, leve momentânea tribulação aqui. Não é invenção deles, não. O próprio Senhor vai dizer: bem-aventurados, plenos, completos serão quando injuriarem vocês, quando inventarem ao seu respeito, porque vocês amam ao Senhor.
Ah, pastor, mas não tem esse tipo de perseguição hoje não tem perseguição cristã no Brasil não. Meu irmão, começa a se posicionar como uma luz de Cristo no seu trabalho, aí você vai ver o que vai acontecer. Se posicione como luz de Cristo na sua faculdade. Não que o pessoal fala assim, vamos fazer isso aqui, assina o meu nome no trabalho, mas eu não posso fazer isso. Posso? Aí, mas por que? Você é mó prega. Você é um prego, né? Não, porque eu sou cristão. E eu não posso mentir. Coloca-se um dia e fala assim, olha, que tira o meu nome do trabalho, porque eu me dediquei, eu não sei que eu não fiz o trabalho. Por favor, não coloque o meu nome no trabalho. Você fala, que é isso que você está fazendo? Eu sou cristão. O cristão é assim, sim, não, eu sou fruto da verdade. Eles vão fazer o que você na hora, irmão? Nossa, você é um idiota. Vão zombar de vocês, vão perseguir vocês. Mas o Senhor diz, permaneça de pé, porque eu estou provando a fé de vocês. Eu não me assusto, mas me alegro. Porque Pedro é dizendo, olha, não tome o susto, mas sorria quando a perseguição chegar. Aí parece assim, é só coisa de Pedro. Tiago fala a mesma coisa. Estejam alegres quando a provação chegar a você. Sabe por quê? Porque a provação te leva à maturidade. Por que eu me alegro? Eu me alegro porque eu amo sofrer? Não. Eu me alegro na tribulação e na perseguição porque eu sei o fim que ela tomará em minha vida, me transformando, me deixando mais maduro, me deixando mais perseverante, me deixando mais paciente. Por isso eu me alegro, porque eu sei que esse processo irá me amadurecer. Eu falando, por isso que eu me alegro nisso. Então Pedro traz o contraste, muda a ênfase agora sobre a ordem de se alegrar. Ao invés de olhar de forma negativa para o seu sofrimento, os cristãos precisam de modo positivo voltar seus olhos para Jesus e alegrar-se com o seu destino, lapidar da sua fé. Quem quer ter a sua fé aprovada aí, dá uma glória a Deus aí. Ela precisa ser provada, meu irmão. Ela precisa. Para ela ser aprovada, ela tem que passar por prova. Para saber se uma fé é inabalável, ela tem que ser abalada, para saber que ela resiste ao tempo. Só que há um convite para mim e para você de entendimento, de saber que não sofremos sozinhos, não sofremos como os primeiros a viver dessa forma, mas somos participantes do sofrimento de Cristo. Não queremos isso, mas é uma honra poder participar dos sofrimentos de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se entregou por nós. Mas entenda o que Pedro está dizendo aqui, que Paulo vai dizer muitas vezes, não é que o sofrimento de Jesus está incompleto, encontrando plenitude quando os filhos de Deus sofrem também. Entenda uma verdade, o sofrimento expiatório de Cristo é completo e perfeito, e a nossa participação nos sofrimentos de Cristo não tem nada a ver com esse sacrifício expiatório do Senhor. Mas quando sofremos pelo nome de Cristo, nos unimos ao nosso Senhor na estrada do sofrer, e quando sofremos aflições por amar ao Senhor, logo estamos participando do sofrimento de Jesus. E Pedro, ao mesmo tempo, nos faz olhar para o sofrimento, mas com a ótica correta. Como Paulo diz, por fora somos entristecidos, por fora estamos sendo amassados, por fora perseguidos, mas sempre alegres. Essa é a forma de viver aquele que olha para Cristo Jesus. E Pedro, mais uma vez, torna os nossos olhos e nos faz lembrar da volta iminente de Jesus. Na volta de Jesus, os cristãos verão em sua plenitude a glória e o esplendor do Senhor, e não tem como chegar à glória sem passar pela cruz. Pedro vai dizer para nós, pelo contrário, alegrem-se na medida que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, você se alegre e exulte. Os nossos olhos têm que estar voltados para a volta do Senhor, porque saberemos que nesse dia encontraremos a plenitude do Senhor. Então Pedro nos lembra do ensino de Jesus em seu sermão, como eu já li.
em Mateus, aqui para nós, capítulo 5, 6 e 7, do Sermão do Monte: se vocês sofrem pelo nome de Jesus, vocês são bem-aventurados e plenos. Pedro vai dizer: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. E ele continua: e por que somos bem-aventurados? Porque o Espírito de Deus Pai repousa sobre nós. E se o Espírito de Deus repousa sobre a sua vida, não espere uma vida fácil, meu irmão, porque Ele utiliza o sofrer para nos aperfeiçoar e revelar a si mesmo através de nós. Você já se deparou com alguém que estava sofrendo grandes coisas, mas ela mostrava para você que estava de pé, permanecendo em fé? Já teve essa pessoa perto de você? E como que isso te alimenta algo? Como que isso revela a Cristo para você? Você fala assim: cara, essa pessoa tinha tudo para desistir, mas ela permanece de pé, ela permanece sendo fiel ao Senhor. E isso é Cristo utilizando de um meio para falar ao teu coração. E antes de passar do próximo ponto aqui, só para lembrar para vocês e trazer um testemunho maravilhoso para nós, né? Nós oramos na semana passada para vir do Atos, filho de Samir e Roberto, e recebeu o Altan hoje, para a glória de Deus, está em casa tratando. E quando eles vierem, é um testemunho, irmão, se Deus livrou ele de morte. Fato, uma infecção generalizada, sem os médicos entenderem o que é, mas o Senhor trouxe cura e hoje ele está em casa sendo tratado, agora continuando o tratamento. Eu tive o privilégio de poder visitar essa semana, então trazendo para fortalecer a fé de vocês em nome de Jesus. Verso 15 ao 19, Pedro diz: que nenhum de vocês, fala comigo assim, nenhum, sofra como um assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Amém, irmão? Olha onde Pedro coloca a lista dos erros aqui, gente: assassino, ladrão e futriqueiro. Está no mesmo lugar, irmão. Ah, mas Deus aceita. Ah, beleza, você vai para o inferno falando que Deus aceita. Porque a igreja abraçou alguns pecados, irmão, mas Deus não abraçou. A gente gosta de falar mal do outro para orar. Deixa eu te contar um negócio que foram nos orar, mas você não sabe o que eu vi. Futriqueiro e fofoqueiro, lindo capeta, vai para o inferno. Amém, irmão? Aleluia, né? Deus é bom, Deus está falando, amém, irmão? Glória a Deus é a palavra, é eu, né? Deus, né? Mas se sofrer como cristão, não te envergonhe, pelo contrário, glorifica a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso aqui reflete muito o pai e a mãe, né? Quando o menino faz bagunça com mais uma galera, e o filho chega: não vai de mim não, ele também fez lá, depois eu resolvo com ele, meu problema primeiro é você. Não é assim? A gente faz demais, irmão, eu já sofri demais disso. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro utiliza mais uma vez a questão da ótica correta sobre o sofrimento, que ele diz: se envergonhe, tenha vergonha, se o seu sofrer for resultado de uma vida de pecado e de más escolhas. Lembra que no início eu falei que muitas vezes a pessoa é ensinada o quê? Se chegou dificuldade para a vida do cristão é pecado, é problema. Você lembra que eu falei sobre isso? Isso é uma mentira, mas muitas vezes é verdade. A mentira é o quê? Se chegou provação, é pecado. É os amigos de Jó: ô Jó, vai, fala logo que você pecou aí, que você vazou, fez para nós resolver, eu poder voltar para minha casa. Mas também Pedro dizendo: olha, mas se vocês, que nenhum de vocês sofra pelo resultado da vida de pecado de vocês. O que Pedro está falando? O que vocês colhem, vocês vão plantar. Vocês plantam, vocês vão colher. Aí você vive como um assassino, como um ladrão, um malfeitor, é um fofoqueiro,
é um beberrão, esconde as coisas dos outros, fala palavrão, não doido para rua fora, mas aqui na igreja é evangeliqueza, é a paz do Senhor, glória a Deus, paz de Cristo, Deus, aleluia. Está amarrado, Senhor Jesus, mas lá fora no trabalho é palavrão, só palavra podre saindo da sua boca. Aí começa a vir o sofrimento por causa das suas más escolhas. Aí o que você acha? Ah, pastor, passando um sofrimento aqui, uma luta na minha família, na minha casa, perseguição, é o diabo que está vendo a minha oração na madrugada, é o diabo que está perseguindo o Filho de Deus, o diabo está assim, eu não, ele está se virando sozinho, ele está me ajudando ainda. E aí Pedro diz, ó, se envergonhe, Filho de Deus, se o seu sofrimento for o resultado de viver quebrando a lei de Deus. Porque nós pensamos também, irmão, sabe o que é muito problema? O Eclesiastes fala isso para nós, por não receber a recompensa das nossas más atitudes de forma imediata, continuamos vivendo nela, irmão. Quem nunca fez isso? Ah, eu fiz isso aqui, mas ninguém descobriu, pai, uai. Nem Deus viu. Eu vou continuar aqui, eu vou dar até mais um passo aqui, ó. Ninguém está vendo, consegui, ó, manipular aqui, fiz um pecado perfeito. Irmão, Deus, irmão, é dedo duro e vai dedurar você com o irmão do coque. Irmão não, não tem irmão. Mas tem irmão do coque hoje também. Tem irmão do coque hoje, gente. Tem gente que usa coque. Qual é o problema disso? Eu não uso. Mas qual é o problema? Eu não uso. Deus é dedo duro, irmão. Deus vai dedurar você para a irmã e vai chegar assim para você aqui. Não sei não, hein? Deus mostrou você uma língua passando por chão afora. Não sei. Né? Não sei, só sei que eu sonhei. Aí você fala, oh Deus, que isso? Eu fiz tão escondido, ninguém viu. Eu paguei o histórico no celular, mano. Eu naveguei na página lá, não sei o que, anônima. Como que essa pessoa está sabendo? Eles caíram rápido. Ele não, mas só Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. E Ele vai expor aqueles que brincam com o nome dEle. Pedro diz, não sofra, não se alegre, não se exulte, se o seu sofrimento é resultado dos seus pecados, das suas más escolhas. Entenda, meu irmão, uma hora vai chegar, entenda isso. Às vezes a gente quer usar a nossa prova, que é resultado de vida de pecado, como algo bom, como prova, sofrimento, perseguição, mas é somente uma palha do seu mal caminhar. Mas se você sofre pelos seus pecados, entenda, vai te encontrar. Arrepende-se hoje. Arrepende-se agora. Lendo agora, acompanhando a história de 2 Samuel, irmão. Davi lá fez o pecado perfeito, irmão. Só uma pessoa ficou sabendo. Só Joabe sabia que ele mandou matar o Uzias. Ele já mandou assim, ó. Quando Davi ficar nervoso, por que eu mandei as tropas se aproximarem da muralha? Já avisa para ele, ó, escolhido por Deus. Só mais uma pessoa sabia, irmão. E se ele prestasse que contar, Davi matava ele também. Estava tudo perfeito, gente. Aí Deus falou assim, Natan, vai dormir, Natan. Vai dormir e vem cá soninho. Vou dar um sonho para você. Aí o Natan foi lá na vida de Deus. O rei, tipo um sonho. Deus não mudou com você viu uma pessoa, pegou o cabritinho do outro, tal, não sei o que, tal. Mata ele, é você. Deus não brinca com o pecado, fere essa distância. E o convite para mim e para você hoje, entenda, se o resultado das suas más escolhas não chegaram hoje, não ache que Deus não está vendo. Não ache que Deus está aceitando. Ah, mas eu estou orando, estou até pregando, estou cantando e está acontecendo. Deus está vendo o seu pecado, Ele vai cobrar. Sabe o que me assusta? Deus falou com Moisés, vai lá e fala para a pedra. E vai sair água. Mas fala para a pedra. O que Moisés fez, gente? Bateu na rocha. Saiu água? Saiu, irmão? Saiu água.
Ele estava obedecendo? Não estava. Porque Deus é fiel ao seu propósito, mas ele vai lá e vai chegar e a conta morte. Moisés, lá no final, por causa daquele dia, daquela pedra, você não entra. E nós hoje queremos brincar de cristãos achando que Deus aceita o nosso pecado, que Deus aceita a nossa forma de caminhar, mas as coisas ainda estão fluindo ainda. Deus está aceitando isso aqui, não deve ser nem pecado. Uma hora a conta chega. E se o Espírito Santo está trazendo no seu coração nessa noite a vida que eu e você pode estar levando, os pecados que a gente pode estar escondendo, é noite de você abrir e colocar isso diante de Deus em um coração arrependido. Porque a palavra diz que o dia perfeito para o arrependimento é hoje, não amanhã, porque não está nas suas mãos. Amanhã pode ser tarde demais. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós: mas se sofrermos pelo amor do Senhor e como cristão, glorie ao Senhor, glorifique a Deus, porque vocês estão no caminho da fidelidade do Senhor. Porque Deus é bem mais glorificado quando recusamos os nossos maus desejos por amar Ele. E Pedro ainda traz um alerta para nós: olha, o juízo começa pela casa de Deus, hein? O juízo começa pela sua casa. Ele diz: e qual será o tão fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E depois ele traz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Porque muitas vezes nós nos espelhamos naquele que está lá fora, dizendo assim: pode ser que não seja tão pecado assim, porque ele está fazendo e as coisas estão dando certo. Eu sei que ele está fazendo e está fluindo, eu estou vendo, não tem como, isso não é pecado, eu vou fazer também. Aí Pedro diz: se é com dificuldade que o justo ainda é salvo, dentro de um processo de santificação, mostrando que ele é salvo por graça de Deus, imagina aquele que vive em desobediência. Não siga por esse caminho, permaneça na contramão, permaneça sendo obediente ao Evangelho de Deus. Se Deus disse que é pecado, se Deus reprova ontem, reprova hoje. Não tem contextualização para pecado, meu irmão. Pecado é pecado e pronto. O cristão precisa viver uma vida de santificação. É a marca se você foi salvo ou não. Isso é uma marca registrada, é o carimbo em você, de saber se você foi alcançado pela salvação de Cristo e Ele está seguro nas mãos dele, se você luta para viver uma vida de santidade com Ele. Mas queremos criar um Deus aos nossos próprios gostos e dizer: não, mas esse é o Deus que eu conheço, esse é o meu coração, não vem julgar. É a palavra que te julga, meu irmão, não é eu não. Se a palavra ontem disse que era errado, continua sendo hoje. Se o Senhor disse ontem: sede santos, porque o Deus e o Pai que te chamou é santo, a palavra continua a mesma coisa para mim e para você hoje. Continuem sendo santos e santificados na palavra do Senhor. Continue se entregando a Ele. E por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador. Aonde? Na prática do bem. Então é para me passar pela prova murmurando? Não. Lázaro, o falecido Lázaro, nos ensinou. Eu passo pela prova fazendo o que, irmão? Irmão, Lázaro é palavra, isso é Bíblia, irmão. Saudoso Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe o que a gente acha? A gente quer ficar virado na muralha. No meio dessa prova eu não ajudo mais ninguém, eu não sirvo mais ninguém. Se vier falar comigo eu estou nervoso. Aí eu, não, tem o que Pedro diz: mas os que estão sofrendo por ser cristãos continuam a entregar a sua alma ao fiel Criador. Como? Na prática do bem. Sabe o que Deus requer de mim e de você ainda? Está penoso, está apertado, estou te espremendo, a tribulação chegou, permaneça fazendo o bem.
Permaneça jogando para fora o fruto do Espírito. Seja bondoso, seja benigno, seja longânimo. Tenha fé, tenha amor, tenha domínio próprio. Continue tirando isso do teu coração. Tire do teu coração o seu bom tesouro. Continue na prática do bem, não desista. Mesmo que à sua volta as pessoas continuem te julgando, continuem te apertando, permaneça na prática do bem. Está todo mundo à sua volta no caminho errado, continue na contramão. Está todo mundo fazendo, seja o único para o outro lado, mas permaneça fiel. Permaneça na prática do bem, continue trazendo no seu coração os frutos bons que o Espírito de Deus que repousa sobre nós tem fluído no teu coração. Permaneça fiel. E você vai ver o Senhor se levantando a seu favor. E assim como foi Jesus, o nosso Senhor, mesmo sofrendo, prosseguiu cumprindo a vontade plena do Pai em obediência, em santo amor e total entrega, para que eu e você pudéssemos ser livres dos nossos pecados e, ao sermos encontrados por Cristo, vivermos segundo as suas verdades. Permaneça. Coloque de pé o seu lugar, por favor.